Graça e paz, que Deus abençoe. Quero te contar uma coisa. Certo dia Jesus estava pregando para uma multidão após fazer alguns milagres. Viu que a multidão era muito grande. Pediu aos seus discípulos que atravessassem o mar e o esperassem do outro lado. E a Bíblia diz que os discípulos pegaram seus barcos e foram para o outro lado. Enquanto Jesus ia orar. Por volta de algumas vigílias da noite, Jesus vai ao encontro dos discípulos sobre as águas. E a Bíblia diz que Jesus vindo sobre as águas, então os discípulos se apavoraram pensando que era um fantasma. E os discípulos começam a se apavorar e Jesus diz: calma, sou eu. Então Pedro, ouvindo a voz de Jesus, disse assim: Senhor, se és tu, peça, então diga então que eu vá até o Senhor por sobre as águas. Então Jesus disse: vem. Pedro então fez algo extraordinário. Pedro desceu do barco e foi caminhando até Jesus. Mas o que é interessante é que Pedro começou a ouvir o som das ondas e da tempestade. Então começou a afundar. Então pediu socorro e o Senhor Jesus o socorreu. E a grande pergunta a grande declaração de Jesus foi: homem de pequena fé, né? Então nós precisamos entender uma coisa, e essa história, esse texto bíblico é muito maravilhoso porque ele nos ensina muitas coisas, né? Às vezes nós estamos em situações que são muito complicadas, as tempestades na nossa vida são tão complicadas que a gente não consegue ter a visão clara do que Jesus está fazendo na nossa vida. Jesus está vindo na direção dos discípulos, mas a tempestade na vida deles era tão grande que eles pensavam que era um fantasma, porque é assim que acontece. Quando as coisas estão ruins, você só pensa que vem mais coisa ruim, né? Então, os discípulos estavam ali sendo açoitados pelas ondas, estavam ali sendo oprimidos pelas ondas do mar. Então, quando Jesus vem, eles é um fantasma, eles se assustaram. O que eu quero que você entenda é que no meio da tua tempestade, Jesus vai ao teu encontro. Jesus poderia ter esperado até o outro dia. Jesus poderia simplesmente já estar esperando os discípulos do outro lado, que seria um milagre tão grande quanto andar sobre as águas. Mas ele fez questão de ir ao encontro dos discípulos em meio à tempestade. Porque eu quero que você entenda que no meio da tua tempestade, no meio da dificuldade que você está vivendo, Jesus não vai te deixar sozinho. Jesus vai ao teu encontro, ele vai estar ao teu encontro. E isso é maravilhoso. A outra coisa importante que a gente aprende nesse texto, nessa história bíblica que é maravilhosa, real e verdadeira, é que Pedro, quando olha Jesus, ele fica tão motivado. Acontece isso quando nós vemos que nós não estamos só, nós ficamos tão motivados, a gente diz: agora a gente vai, agora a gente vence. E Pedro, como nós, toma uma atitude, ele diz: pois é o Senhor, pois então diga que eu vá sobre as águas. Jesus diz: vem. E Pedro anda sobre as águas. Gente, que coisa extraordinária. Pedro anda sobre as águas. Uau, que maravilha. Acontece isso conosco também. Quando nós nos motivamos, nós achamos que somos capazes de qualquer coisa. Até que Pedro começou a ouvir o som da tempestade. Presta atenção nisso. E eu quero falar sobre foco em Jesus. Enquanto o foco de Pedro estava só em Jesus, ele achava que ele podia todas as coisas. E, acredite, ele pôde. Acredite nisso, enquanto você estiver com foco em Cristo, não tem a ver com você, tem a ver com o que Ele vai fazer na sua vida. Enquanto você estiver olhando para Jesus, enquanto o seu foco estiver em Jesus, acredite nisso, você vai andar sobre as águas. Porém, quando Pedro deu atenção às ondas e ao som do vento, ele começou a afundar. E isso nos ensina muitas coisas, porque você não pode desviar o seu foco. Tem muita gente que começa bem, que estava no meio da tempestade, Jesus foi lá, fez ele andar sobre as águas, mas quando ele estava andando sobre as águas, ele começou a olhar para o que estava à sua volta, a ouvir as vozes que estavam à sua volta, então ele começou a afundar. Talvez você está nessa situação, você estava tão bem e começou a afundar agora. Sabe por quê? Qual foi o problema? Parou de olhar para Jesus. E eu quero aqui encorajar você a olhar para Jesus, porque não é você que conseguiu, é Jesus em você que fez tornar todas as coisas impossíveis possíveis. E eu quero que você entenda que Jesus, ele é o mesmo, ele continua o mesmo. E finalizando essa reflexão de hoje, a Bíblia diz que Pedro pediu socorro e Jesus o socorreu.
Aleluia, que bênção. Então isso eu quero dizer para você que isso também nos ensina, que às vezes o que acontece é que a gente fica um pouco com vergonha, fica retraído, acha que nós não vamos ser mais aceitos, achamos que nós vamos ser ignorados por Cristo. Eu quero te dizer que todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo, ele vai te socorrer. Então hoje eu não sei há quanto tempo você saiu da presença de Deus e nem quanto tempo você está aí afundando apenas com as mãos levantadas pedindo socorro. Eu quero te dizer que se hoje você crê no Senhor Jesus, ele vai te socorrer e ele vai entrar no teu barco e essa tempestade ela vai se acalmar. E Deus vai te levar para o outro lado. Pode prestar atenção que essa história começa com Jesus pedindo aos discípulos para irem no outro lado. Eu quero dizer para você que todas as vezes que você for desafiado a chegar em outro nível, haverá tempestade, turbulências, inimigos, se levantará opositores. Mas se os seus olhos estiverem focados em Jesus, no meio da tempestade você vai andar sobre elas. E ainda se você cair, se você buscar Jesus, ele vai te levantar, vai entrar no teu barco, vai acalmar essa tempestade e você vai chegar do outro lado. E o grande propósito da vida é chegar do outro lado, querido. Então, foque em Jesus. Eu quero nesse dia dizer isso para você. Foque em Jesus. Olhe para Jesus. Não está difícil, não está fácil? Eu sei, não está fácil. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, que Deus abençoe, que o Senhor te dê graça e que você possa chegar do outro lado. Amém? Se você gostou desse vídeo aí, por favor, curte, comente, compartilhe com um amigo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E eu espero você. Até a próxima, em nome de Jesus.